Por causa dos acontecimentos nos últimos dias no Brasil, né, em que alguns veículos de comunicação foram censurados por causa de suas opiniões jornalísticas e fatos jornalísticos, eu queria falar sobre liberdade no conceito social, mas especialmente no conceito bíblico. E no vídeo de hoje, você vai perceber o quanto a liberdade é sagrada para Deus e o quanto todos os seres humanos, não importa a religião a qual pertençam, devem sim preservar esse direito humano que tem como base o fato de o ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Mas vamos lá, primeiro, no grego, eu vou falar do grego porque o termo liberdade tem um significado latim, mas tem uma origem grega, tá? O termo liberdade, do grego eleutéria, ele inicialmente era ligado a uma liberdade de movimento corporal. Não se tratava no início de uma liberdade de consciência, por exemplo. Depois, com o tempo, o termo passou a significar ausência de limitações ou coações externas. No Novo Testamento, o termo grego eleutéria para liberdade, ele ocorre 11 vezes, e o termo livre, eleuteros, ele ocorre 23 vezes. E na maior parte das vezes, esses dois termos aparecem nos escritos de Paulo. E como eu disse, apesar do Novo Testamento ter sido escrito em grego, no Novo Testamento o sentido de liberdade tem uma conotação bem mais espiritual, não tem uma conotação política, diríamos assim. No Novo Testamento, ele não foi empregado, esse termo grego, no sentido secular de liberdade política, mas num sentido de liberdade espiritual. Acompanhe o vídeo até o final e você vai entender o porquê desse meu raciocínio. Veja, por exemplo, esse texto de Romanos, capítulo 8, verso 21, que diz o seguinte: na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nesse texto, o apóstolo Paulo usa a expressão liberdade num contexto em que o ser humano e a criação de Deus são libertos da prisão e degradação do pecado. Por causa do pecado, o ser humano está privado da total liberdade. Tanto que em Romanos 7,19, o apóstolo Paulo diz que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia, falando como se fosse hoje: aquilo que eu quero, eu não consigo fazer, aquilo que eu não quero fazer, eu faço, e aquilo que eu quero fazer, eu acabo não conseguindo. Ou seja, a nossa liberdade, ela é corrompida. Nós temos, sim, livre-arbítrio, mas não o mesmo livre-arbítrio que tínhamos antes da queda. Mas algo do livre-arbítrio sobrou em nós. Do contrário, nós não poderíamos ser seres morais responsáveis por nossas atitudes e por nossas escolhas. E na Bíblia é dito que somente em Cristo, a pessoa, no âmbito espiritual, ela pode ter liberdade e capacidade de ter uma verdadeira relação com Deus. Porque ao Cristo morrer na cruz e pagar a dívida que o ser humano tinha para com a lei de Deus, Cristo, por ter morrido sem merecer, ele tem o direito legal de transferir essa justiça ao pecador, que recebe essa justiça pela fé. E a partir desse momento, o pecador é liberto do poder do pecado, não da presença, porque enquanto tivermos a natureza pecaminosa, nós iremos pecar,
Só que não somos mais escravos do pecado como antes de conhecermos a Jesus, mas ainda somos pecadores. E nós deixaremos de pecar apenas na glorificação, quando a natureza pecaminosa for tirada de nós, nossos caminhos, nossas redes neurais forem reconfiguradas por Deus e todo o nosso corpo e nosso ser serem transformados. Tá? E na Bíblia, uma coisa que é importante nós termos em mente, na Bíblia, liberdade não tem nada a ver com libertinagem. Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas se acham no direito, na liberdade, de fazer o que quiserem, mesmo que aquilo que elas querem fira, ofenda ou prejudique os outros. Não, liberdade não é libertinagem. Eu recebo constantemente no Na Mira da Verdade um questionamento. Ah, mas se Deus realmente respeita o livre-arbítrio, por que não deixa então Satanás continuar pecando assim como as pessoas que querem pecar? Essa pergunta revela desconhecimento, né, do conceito de libertinagem. A pessoa está confundindo liberdade com libertinagem. Na verdade, quando há libertinagem, não há liberdade, né? Porque o libertino, ele pode tirar a liberdade dos outros e ele mesmo não ter liberdade, por ser escravo dos seus vícios. Então, não confundir liberdade com libertinagem. A liberdade termina onde começa a libertinagem. E a libertinagem termina onde começa a liberdade. Por exemplo, Êxodo capítulo 20 apresenta um resumo do código moral de Deus, que é o decálogo, né? Se constitui nos 10 mandamentos. Então eu tenho a livre escolha de obedecer ou não a esses mandamentos. Agora, eu não posso pensar que minha desobediência rebelde a esses mandamentos, isso é o mesmo que liberdade. Não, isso é libertinagem. Porque quando eu desobedeço aos 10 mandamentos, além de ofender a Deus, eu prejudico ao meu próximo. Então, liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Falando da liberdade que temos em Cristo, Paulo também apresenta esse assunto de uma forma muito equilibrada em 1 Coríntios 6,12, por exemplo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então veja, o cristão encontra uma liberdade em Cristo, mas isso não é o mesmo que libertinagem. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A partir do momento que eu me deixo dominar, até mesmo por uma coisa boa, eu já perdi a minha liberdade. Ok? Isso nós precisamos ter em mente. E um outro texto, bem esclarecedor, está aqui no capítulo 10, né? Verso 23 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então pode ser que certas coisas sejam lícitas de fazer, mas e se elas não edificam? Será que convém eu fazer uso da minha liberdade por aquilo que não edifica? Então você percebe? Ser livre é você ter a capacidade dada por Deus e pelo Espírito Santo para você fazer aquilo que é certo, respeitando também o direito do outro. Porque em Mateus 7,12 nós encontramos o resumo de todo o Antigo Testamento. E este resumo tem a ver com isso que estou falando para você, sobre o conceito bíblico de liberdade. Em Mateus 7,12, Jesus disse o seguinte: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, o resumo da lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia e dos profetas, o restante do Antigo Testamento, o resumo é: tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Então aqui mostra
que quando começa a libertinagem, termina a liberdade. Não pode haver liberdade para fazer o mal aos outros. Não há liberdade em você censurar alguém, sendo que você não quer ser censurado. Como diz o texto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a eles. Ou seja, eu não posso fazer às pessoas aquilo que eu não quero que façam a mim. Este é um princípio básico do amor que resume o Antigo Testamento. Outro detalhe, a ética cristã, uma disciplina da teologia, ela propõe decisões e ações que permitam ao indivíduo viver em harmonia consigo mesmo, com a natureza, com o próximo e com Deus. E da onde que brota esse conceito? Aqui você vai ver por que a liberdade é algo sagrado. Este conceito brota do princípio de Gênesis 1, 26, 27. Ali é dito que o ser humano, tanto o homem quanto a mulher, obviamente, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, não é igual a Deus, não somos seres divinos, mas fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E pelo fato de o ser humano ser a imagem e semelhança de Deus, ele tem que ser livre. A liberdade verdadeira, ela é conquistada apenas em Cristo. Porque pelo fato de nós termos uma natureza pecaminosa, sem Jesus Cristo nós não conseguimos exercer corretamente o nosso livre-arbítrio para fazermos escolhas corretas. Nós precisamos do poder que vem dele e da presença constante do Espírito Santo na nossa vida. E em João 8,36, Jesus disse o seguinte: se pois o Filho, que é Jesus, os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Veja, amigo internauta, a verdadeira liberdade, ela existe em Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário, adquiriu o direito legal de transferir a sua justiça a todo aquele que nele crê e, consequentemente, ele disponibiliza a pessoa do Espírito Santo para poder nos ajudar neste processo de libertação da escravidão do pecado. Então, somente em Cristo existe verdadeira liberdade. Pelo fato desta liberdade ser possível em Cristo, de Cristo ter morrido por nossa liberdade do pecado e do poder da morte eterna, por Cristo ter morrido por nossa liberdade, e pelo fato do ser humano ser criado à imagem e semelhança de Deus, a liberdade é muito sagrada para Deus. Ela é tão sagrada que Deus não impediu Lúcifer de pecar. E Deus foi inteligente. Por que Deus foi inteligente em não impedir Lúcifer de pecar? Porque é simples, quando você estuda a doutrina do conflito cósmico, Lúcifer questionou as intenções de Deus. E questionar as intenções de alguém é cruel, porque se você questiona o comportamento, a outra pessoa tem como se defender. Agora, se você questiona as intenções, a pessoa não tem como se defender da mesma forma que se o seu comportamento fosse questionado. Então Deus foi inteligente. Ao invés de ele censurar Lúcifer, que foi o pai do pecado e da mentira, Deus foi inteligente e permitiu que o tempo e o próprio Lúcifer, que depois se tornou Satanás ou o diabo, se desmascarasse. E dessa forma, não ficou e não vai ficar nenhuma vírgula de dúvida diante do universo acerca das intenções de Deus. Intenções essas que foram plenamente reveladas na cruz do Calvário. Então você percebe, a liberdade é tão sagrada que Deus não impediu Lúcifer de pecar e não impediu Adão e Eva de pecarem.
Até porque o verdadeiro amor não se impõe, ele se conquista, assim como o respeito. E essa liberdade é tão sagrada para Deus que ela incomoda ao diabo. O diabo, ao longo dos séculos, usou da perseguição e do martírio para privar as pessoas da liberdade de adorarem a Deus fora dos padrões estabelecidos na época pela igreja medieval. E curioso é que a Bíblia profetizou que isso aconteceria, e a Bíblia profetiza que isso voltará a acontecer. Depois eu peço que você leia Daniel 7:25, Apocalipse 12 e Apocalipse 13. Esses capítulos mostram que ao longo da história, Satanás se utilizou do poder perseguidor medieval, com auxílio do Estado, para perseguir os filhos de Deus. E em Apocalipse 13, nós vemos que pouco antes da volta de Cristo, Satanás voltará a usar dessa estratégia. Ele vai novamente perseguir os filhos de Deus que decidirem ser fiéis à adoração ao Deus Criador. E por isso Apocalipse 13 diz que, como parte dessa perseguição, os filhos de Deus sofrerão até mesmo um boicote econômico, a ponto de não poderem comprar e nem vender. E Apocalipse 13, a partir do verso 15, diz assim, e lhe foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta. Besta quer dizer um poder político ou religioso, tá? Para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Eu tenho um vídeo em que eu explico com mais detalhes este capítulo, então não vou entrar aqui neste mérito agora, mas o que importa é você perceber que voltará a existir a união entre igreja e Estado, e este poder perseguidor perseguirá os filhos de Deus, impedindo-os de comprarem ou até venderem. Não terão livre comércio como os demais. E por que eles serão perseguidos? Porque eles decidiram ter esta característica aqui que está em Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos. Santos na Bíblia são crentes convertidos, tá? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, por esses cristãos decidirem ser obedientes aos mandamentos de Deus, terem a fé em Jesus, por eles quererem adorar a Deus da forma correta, eles serão perseguidos. Então por que eu estou dizendo isso para você? Para te mostrar uma coisa, que qualquer tentativa atual de tirar a liberdade de alguém ou de um veículo de comunicação, caso não seja por causa de um crime, não é? Esta tentativa tem origem demoníaca e nada tem a ver com o cristianismo e muito menos com os pilares de liberdade, inclusive religiosa, estabelecidos pela Reforma Protestante. Se você analisar, quem censura o faz porque não pode calar o outro por meio de argumentos. Não é bastante óbvio isso para você? Se você tem argumentos, você não precisa se utilizar de uma postura ditadora para calar pessoas ou veículos de comunicação. Deve-se argumentar e conquistar o respeito, pois o verdadeiro respeito ele não é imposto, ele é conquistado. E eu finalizo este vídeo lendo para você Eclesiastes capítulo 8, verso 9, que mostra que quando um ser humano tem domínio sobre o outro, isso trará ruína ao ser humano. Eclesiastes capítulo 8, versículo 9, diz o seguinte:
Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra para seu próprio mal. Quem quer dominar os outros, tirar a liberdade dos outros, algo dado por Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, essa pessoa, diz Eclesiastes 8:9, né? Quando ela tem domínio sobre outra pessoa, tirando a sua liberdade, né? Isso será um mal para a própria pessoa. E o tempo mostrará isso. As leis naturais e morais de Deus, elas existem. E transgredi-las, obviamente, traz resultados. Como diz Gálatas 6, verso 7, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Que Deus abençoe a você, que Deus use você como um cristão, como uma cristã, para defender a liberdade de todas as pessoas e que você desfrute especialmente da liberdade em Cristo. Porque como disse Jesus em João 8,36, se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Vem aí a mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora